Olá, olá, tudo bem? Marcelo Aquila por aqui. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma andada aí numa laje, vai conferir escoramento, hidráulica, elétrica, toda a tubulação necessária. Amanhã a gente concreta essa laje, então eu preciso deixar tudo pronto, toda a fiscalização feita. E eu quero mostrar isso para vocês um pouquinho. Vamos dar uma conferida? A gente vai conferir essa obra. E toda concretagem precisa ter um churrasco, né, Jó? Com certeza. Hã? Aí, ó. Que é profissional o negócio. Bom, você que tem me acompanhado aí no Instagram, nos meus stories, já tem visto alguns detalhes construtivos dessa laje. Eu também já fiz um vídeo explicando algumas coisinhas aqui sobre escoramento, sobre ferragem, tá? Agora a laje está pronta, está toda montada, toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, toda a parte de tubulações de águas pluviais estão prontas, escoramentos. As esperas, os pilares já estão colocados. Então agora eu vou mostrar um pouquinho do detalhe de cada coisa para vocês aí, para que vocês possam entender quando forem concretar a laje de vocês, saber o que você tem de conferir, o que você tem de conversar com o seu mestre de obras. Legal? Falando um pouco da parte elétrica, nesse ponto aqui é de onde vem toda a tubulação do quadro de disjuntores, tá? Esse quadro de disjuntores é aquele quadro onde fica lá na sua casa, quando estraga, quando queima um chuveiro, você vai lá e desliga um disjuntor para que você possa trocar. Quando queima alguma lâmpada, alguma coisa, você tem aquele local onde você usa como segurança, tá? Então, tudo isso fica tubulado e fica concretado dentro da laje, tá? Desse ponto aqui, que a gente desce com toda a tubulação lá para baixo, tá? Ela é distribuída aqui na laje. Então eu tenho cada caixinha dessa daqui, ó, é uma lâmpada, tá? Então eu tenho várias lâmpadas, depois será distribuído, tá? E depois essa tubulação ela desce para as paredes também. Então ó, eu tenho toda a minha distribuição dessas mangueiras. Por dentro dessas mangueiras passarão os fios. Aqui um detalhe, ó, tá? Então a gente faz toda essa tubulação para facilitar a vida do eletricista, né? Então, por exemplo, uma fiação ela vem por aqui e ela chega, aqui está descendo dentro de uma parede, ou seja, vai ter uma tomada ou um interruptor, dependendo do que seja. Aqui é a mesma coisa, ó. Então fiação vem por aqui e desce na parede, tá? Então tudo isso é feito num projeto elétrico, tá? Então a gente calcula toda essa fiação. Essa distribuição dessas mangueiras que vocês estão vendo, a gente chama de circuitos, tá? Então, por onde vai passar cada fio desses eletrodutos aí, né, e dessas mangueiras, eu preciso estar bem definido no projeto elétrico. E é em cima disso que o eletricista vem e faz toda essa distribuição de fios, de mangueiras. Aí você está me perguntando, mas Marcelo, por que você está utilizando essas mangueiras marrons e essas mangueiras amarelas, tá? Então, as mangueiras amarelas eu utilizo para ar-condicionado, tá? Então percebe que tem umas mangueiras ali, ó, que elas estão no alto, porque o motor do ar-condicionado vai ficar no alto. Lá eu tenho um outro motor de ar-condicionado, lá ó, eu tenho um outro motor, então ali eu vou ter uma parede ainda que vai subir, tá? E esses são os ar-condicionados que vão ficar em cima do telhado. Eu vou ter os ar-condicionados que vão ficar lá na parede, lá embaixo, tá? E essas outras mangueiras, as marrons, eu utilizo para passar a fiação elétrica das lâmpadas e das tomadas, tá? Tem mais uma outra uma tubulação também que a gente coloca, que é do telefone e das TVs. Uma dica aqui, ó. Tá vendo que eu tenho essas duas mangueirinhas aqui soltas, tá? O que é isso daqui? São duas esperas que a gente deixa, caso venha afogar aí algum conduíte, caso alguma dessas mangueiras venha se romper aí na hora da concretagem, eu tenho essas duas folgas. Então, essas duas esperas, essas duas mangueiras aqui que podem me livrar aí num possível problema. Aí você pode estar me perguntando, mas Marcelo, por que você está utilizando essa mangueira marrom ao invés dessa corrugada, dessa amarelinha aqui, tá? Acontece que a nossa concretagem aqui vai ser feita por uma bomba estacionária, ou seja, eu vou comprar um concreto usinado e daí eu vou
bombear esse concreto para cima da laje. E esta bomba, ela vem com um mangote, com uma mangueira, por onde passa o concreto. Acontece que essa mangueira ela é bem pesada e eu preciso arrastá-la por cima da laje. Uma vez que eu arrasto ela por cima da laje, essa mangueirinha corrugada aqui, esse conduíte, ele acaba sendo meio fraco, tá? Então eu opto por utilizar essa mangueira marrom. Ela é uma mangueira de 3/4 de polegada com parede de 2,5 mm, tem uma parede um pouco mais grossa e ela resiste mais, ela é mais forte, tá? Eu acabo amarrando ela, ó, a gente amarra com esses arames para que ela não se mova e ela resiste mais ao contato com o mangote, tá? Só por esse motivo. Funciona, ó. Lá naquela ponta lá, ó, está o nosso quadro de disjuntores. Então vai ser uma mangueira de lá, vai vir até essa caixinha aqui, supondo que aqui seja um interruptor que vai vir pela parede. Essa fiação vai vir por aqui, ó, e vai descer aqui por dentro dessa tubulação que vem aqui pela parede, ó. Ela fura a viga e desce lá na parede, onde vai ter o interruptor ou a tomada onde a gente vai estar utilizando. No passado eu falei sobre esse coxo, que é essa cava aqui, ó, no meio da laje, tá? No sentido contrário às vigotas, tá? E eu falei que a gente colocaria uma ferragem dentro dela, ó. Então aqui tem uma barra de ferro de 3/8 de polegada, ou seja, 10 milímetros. Ela liga de uma viga a outra. No outro vídeo eu tinha mostrado também o beiral, que é essa faixa de fora a fora aqui, ó. Então é um beiral reto, tá? E nesse beiral agora eu tenho toda a ferragem que vai suportar ele. Então na ponta do beiral, ó, eu coloco uma treliça, tá? E essas barras de ferro aqui, ó, são a ferragem que vai suportar o beiral, tá? E aqui eu tenho uma ponta de um beiral, que dá para ver bem. Então eu tenho toda a treliça de bordo, eu tenho as ferragens que vão suportar esse beiral, tá? Eu estou utilizando aqui ferros de 5,16, tá? 8 milímetros, e eles fazem os ganchos, ó, os ganchos na ponta da treliça, e ela é amarrada aqui na laje. Na laje não, na verdade nessa outra barra de ferro aqui. Isso é colocado em toda, essa ferragem é colocada em toda a extensão do beiral. Então eu tenho o beiral aqui, eu tenho o beiral para lá. Tá? Aproveitando este vídeo aqui, dá uma olhada no telhado do vizinho, tá? Então esse tipo de telha é uma telha de barro pintada. Então se você não pinta com uma tinta boa, ou se você não dá devida manutenção, com o tempo vai desbotando. Ó, aquele outro telhado também, tá? Ó, aquele telhado lá está bem desbotado também. E aqui no fundo ali eu tenho uma telha de barro natural, sem pintar, sem nada. Falando um pouco agora sobre a parte hidráulica, tá? Percebo que eu tenho alguns pontos brancos na laje, que são as esperas que eu deixo para passar essa tubulação. Ó, aqui eu tenho bastante, ali eu tenho alguns banheiros, ó, então são esses pontinhos aqui, ó, certo? Ó. Esses pontos é uma tubulação de esgoto de 40 milímetros, em alguns casos de 50 milímetros, que eu deixo para passar os tubos depois, tá? Então, dependendo do tipo da tubulação, ela vai descer por aqui. Então eu preciso saber, isso vai estar descrito no projeto hidráulico, tá? Ó, então essa tubulação aqui. Ó, vocês estão vendo também todos esses pilares aqui, ó, que eles já estão colocados, já apoiados na laje, tá? Então tem os pilarzinhos aqui. Eu não costumo deixar as esperas nesse momento, já deixo o pilar montado, ó. Tá? Então a gente calcula onde estarão os oitões, as paredes acima da laje, tá? As paredes que suportarão novos beirais, as paredes que suportarão o telhado, tá? E a gente já deixa chumbado isso dentro da viga, tá? Já deixa dentro da viga isso, que vai ser fundido junto da laje, ó. Nesse caso aqui ele está dentro, ó, de uma viga aérea, tá? Uma viga invertida. E aqui eu tenho um beiral inclinado, tá? Então ele está
inclinado com relação ao nível da laje, ó. E a mesma forma, ó, tem a treliça na ponta e as ferragens negativas que vão suportar esse beiral. Olha, aqui por uma medida de segurança, na verdade, nem tanto segurança, mas para que a gente for concretar, não ir lá na casa do vizinho, tá? Não ir no vizinho, a gente acaba colocando essas tábuas aqui. O ideal mesmo seria um madeirite um pouco mais alto. Olha lá, a gente colocou também, tá? Para a hora que o concreto, a hora que ele for lançado, ele não ficar respingando na parede do vizinho. Assim também a gente colocou lá do outro lado, ó. Lá do outro lado também tem, ó. Por uma questão de não ter de ficar limpando muito o vizinho. Lembrando que todas as coisas que a gente estragar no vizinho é por responsabilidade nossa. Então, se por acaso a gente trincar a casa do vizinho, se por acaso a gente respingar e sujar o telhado dele, sujar a pintura da casa, é de responsabilidade de quem está construindo. Legal? Esse é um ponto muito importante para quem for fazer a obra. Ó, e olhando aqui por baixo agora, eu já até comentei isso em algum outro vídeo. Então aqui está o escoramento, tá? A gente optou por fazer escoras de eucalipto e aqui está o pé dele. Então minha função agora é, ó, bater nelas e verificar se elas estão completamente firmes. Vamos ver essa daqui, ó. Então elas precisam estar perfeitamente travadas. Que na hora da concretagem, isso em hipótese alguma pode mexer, tá? O legal dessa obra, limpeza, dá uma olhada. Tudo muito varrido e... ó. Então, tudo perfeitamente arrumado. Antes da concretagem, a gente deixa tudo muito limpo. Méritos aí do meu mestre de obras, méritos aí da equipe que está construindo comigo. Aqui já terminaram as churrasqueiras, que a churrasqueira é profissional. Dá uma olhada, até na churrasqueira os caras capricham os detalhes. Amanhã eu vou mostrar para vocês aqui, ó, os 15 quilos de costela que a gente vai fazer. A lenha tá ali. Toda a concretagem precisa ter uma carne. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. A obra ali nos fundos. A gente vai concretar essa laje amanhã. Toda a laje conferida, parte elétrica, hidráulica, parte de tubulações de água da chuva, toda a ferragem, escoramento, enfim, tudo aquilo que a gente precisa cuidar aí antes de uma concretagem. Espero que você tenha gostado e, como sempre, se esses vídeos têm sido relevantes aí para você, têm sido relevantes aí para sua obra, todo o processo que você está passando, que você possa estar aprendendo alguma coisa, compartilhe com seus amigos, divide aí e me ajuda a fazer esse canal crescer o mais rápido possível, tá? Eu conto com a sua ajuda aí. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e eu espero do fundo do coração aí que você possa aprender todos os dias um pouquinho aqui comigo, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até amanhã, nosso próximo vídeo.